E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar numa análise super bacana que revela a verdadeira magia do ipê branco. Mas ó, já aviso que isso aqui não é uma aula monótona de botânica, tá? A gente vai explorar a natureza dupla dessa árvore incrível. De um lado, aquela ciência robusta, a resiliência pura. E do outro, as conexões humanas gigantescas que o cultivo dela pode promover. No fundo, uma história muito legal sobre como a natureza tem esse poder de unir as pessoas de jeitos que a gente nem imagina. E para dar o tom dessa nossa conversa, olha só que o poeta Manuel de Barros nos lembra. A importância de uma coisa não se mede com fita métrica. Genial, né? Isso ilustra perfeitamente o nosso ponto de partida. Porque a nossa exploração aqui vai muito, mas muito além da simples biologia, de ficar medindo caule ou classificando o tipo de folha. A gente vai tentar entender o impacto que é literalmente imensurável, o impacto da beleza e do cuidado. 4, pois é apenas 4 dias. Esse é o tempo médio que dura aquela floração branca intensa e espetacular da Tabebuia roséualba. É uma janela de tempo lindamente curta, sabe? A árvore simplesmente perde todas as folhas de uma vez para se cobrir com aquele branco dramático, criando um cenário de cair o queixo que some quase na mesma velocidade que aparece. É ou não é uma verdadeira metáfora de como as coisas são passageiras? Mas ó, não se enganem, essa beleza toda que dura pouco esconde uma biologia incrivelmente rústica. O nosso querido ipê branco, cientificamente chamado de Tabebuia roséualba, é nativo de regiões bem desafiadoras como o Cerrado e o Pantanal. Um detalhe legal, o termo tabebuia vem do tupi e quer dizer pau que flutua, justamente por causa da leveza da madeira. Então o ponto-chave aqui é que essa planta não tem nada de frágil. Pelo contrário, ela prospera, suporta solos super pobres e cheios de pedra e ainda ajuda a recuperar áreas degradadas com uma força que é de dar inveja. E isso nos leva a um papel fundamental na natureza. O ipê branco é o que a gente pode chamar de um verdadeiro VIP ecológico. O pessoal até chama carinhosamente de planta do mel, porque durante aquela janela super curta de floração de 4 dias que a gente comentou, a produção de néctar é absurda. É tanta coisa que a árvore vira um polo de atração magnética para polinizadores essenciais, tipo abelhas e borboletas. Ou seja, além de enfeitar as cidades e ajudar na restauração ecológica, ela funciona como um verdadeiro pilar de sobrevivência e abrigo para a fauna local. Agora, vamos mudar um pouquinho o foco. Como será que essa biologia toda se conecta com uma história super íntima? Bom, em 2022, uma mudinha de ipê branco foi dada como um presente simbólico para a turma 17 de medicina de uma universidade lá na Bahia. Só que o começo foi bem complicado, viu? Nos primeiros meses, a coitada da muda adoeceu feio, atacada por pragas e deficiências e passou por um sufoco gigante. Foi aí que rolou a intervenção. Uma estudante muito atenta do curso de agronomia entrou em cena, fez o diagnóstico certinho e simplesmente salvou a planta. E hoje, ela tá lá, firme, crescendo forte e vigorosa. E a história fica melhor. A turma fez uma votação e batizou a muda de Hipécrates. Olha que sacada genial! É uma mistura perfeita da nossa árvore brasileira com Hipócrates, o pai grego da medicina. E a entonação correta aqui faz toda a diferença para entender a brincadeira, tá? Para pronunciar com perfeição, a gente junta a força do circunflexo do nosso P e desliza direto para a terminação clássica grega. Não é Hipécrates sem graça, não. É Hipercrates. Sente só a força do P se unindo harmoniosamente com o crates. Hipécrates. É uma invenção linguística simplesmente fantástica. Mas, voltando ao resgate, para o nosso paciente Hipécrates sobreviver, precisou de muita ciência. O protocolo liderado pela agronomia não foi só jogar uma aguinha e torcer para o melhor, não. Foram passos cirúrgicos. Primeiro, diagnosticar exatamente quais eram as pragas, depois implementar o manejo integrado, corrigir as deficiências daquele substrato organo-argiloso e, claro, ajustar milimetricamente a irrigação diária. É literalmente a ciência curando a natureza na prática. E aqui a gente vê uma coisa linda, o encontro de duas disciplinas que parecem não ter nada a ver uma com a outra. De um lado, a medicina, focada em curar a vida humana, seguindo lá o juramento ético do próprio Hipócrates. E do outro, a agronomia, que se dedica a nutrir a vida vegetal, entendendo o solo, controlando as pragas. O que o pequeno Hipécrates fez foi justamente criar uma ponte entre esses mundos acadêmicos distintos, unindo o pessoal com um objetivo único e supernobre de preservar a vida. Então, qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? Bom, é que o cuidado com o ser vivo vai muito além daquela técnica científica pura. O ato de colocar as mãos na terra, de ter a paciência para ver uma folha se recuperar,
Isso não só salva uma planta, isso catalisa conexões humanas muito profundas. Aproxima pessoas de áreas totalmente diferentes e ensina pra gente o valor inestimável de trabalhar em equipe, da verdadeira força coletiva. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje, mas queremos deixar todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Quais sementes de conexão a gente pode plantar para promover a união nas nossas próprias comunidades? Pode ser uma planta, um projeto ou simplesmente ter um cuidado a mais com quem está do nosso lado. A verdadeira magia, assim como acontece com o ipê branco, está exatamente naquilo que a gente consegue cultivar juntos. Fica aí a reflexão. Vamos continuar sempre curiosos e até a próxima.